E aí, galera, professor Cisne falando aqui mais uma vez, da matéria de física, hein? Isso. Hoje nós vamos falar para as turmas de segundo ano a respeito da matéria de transmissão de calor. A forma como o calor passa de um corpo para o outro através do meio ou na ausência do meio. Ficou difícil essa palavra? Bom, vamos explicar isso aí. Vamos usar como base aquela apostila que são as chamadas orientações de estudo de física que a SEDUC fornece, certo? E vamos dar alguns exemplos aí para poder ilustrar a situação em que cada um desses processos acontece. Tudo bem? Então, se ajeite na cadeira, pega o seu celular, seu dispositivo e bora para a aula. Muito bem, galera, tudo começa então aqui na apostila, tá? Estamos na apostila número 2, ok? Segundo ano, a apostila fornecida pela SEDUC, que está lá no aplicativo, no Aplixe, que você pode baixar ou pode consultar diretamente, aí fica a gosto do cliente, tá bom? Então aí vamos passar a apostila desse caso aí, como aquelas outras que nós estudamos já, né? Tem aí as partes que vão falar dos autores da apostila, qual é o objetivo, e aqui já vai entrar o índice, tá? Nós vamos começar aqui na aula número 1, que é a aula a respeito dos processos de transmissão de calor. A questão aqui é a seguinte, como o calor passa? Porque o calor sempre passa, já vou adiantar. É impossível impedir o calor de passar de um corpo para o outro. A forma como o calor passa é que é a questão. Depende de algumas coisas que nós vamos estar estudando hoje, tá? Em alguns momentos eu vou alternar aqui para alguns slides que eu preparei, para ilustrar um pouco melhor essa questão de como o calor passa, porque a nossa apostila ela vai meio rápido desse assunto, e às vezes peca por essa rapidez por não explicar direito. Mas aquilo que dentro da apostila estiver ok, a gente segue por ela, tá? Então aqui, muito bem, objetivo tal, finalmente na página 3, que é a próxima aqui, tem a introdução a respeito da troca de energia entre os corpos, que é uma coisa que a natureza usa para manter o equilíbrio. Bom, vamos aqui então, passando a página 3, ele fala aqui da primeira e da segunda lei de termodinâmica, matérias que a gente vai tratar nos próximos capítulos, e finalmente chegar na página 4, ok? Na página 4 é que está a aula 1, processo de transmissão de calor. A sua apostila já começa dizendo que calor é um tipo de energia, coisa que a gente já tinha falado antes, tá bom? Não é nenhuma novidade. E é transferida de um corpo para outro porque eles têm diferentes temperaturas entre si. Sempre o calor passa da onde está mais quente para onde está mais frio, tá? A transferência de calor pode ocorrer de 3 formas, e aí são as formas como o calor passa, que são as chamadas radiação, condução e convecção. Como está falando de calor, todas essas coisas são acompanhadas da palavra térmica, então também pode ser encontrado da seguinte maneira: radiação térmica, condução térmica e convecção térmica. Ok? Bom, vamos então falar aqui de cada um deles. A apostila adota uma sequência de tópicos que é diferente da maioria dos livros de física no mercado, tá bom? Mesmo assim, nós vamos tentar seguir através do que ela coloca, tá certo? Qual é a diferença entre esses processos? Através das características deles, nós vemos quais são as diferenças entre elas. Vamos aqui então. Veja, a radiação em primeiro lugar, né? O primeiro processo então é a radiação térmica. Ele diz ali que podemos dizer que a radiação é o processo mais importante da natureza. Por quê? É praticamente impossível haver vida na Terra sem que o calor do Sol chegue até nós. E esse calor do Sol chega até nós através da radiação térmica, como está aqui representado nessa figura, tá? Lembrando que o Sol encontra-se a modestos 150 milhões de quilômetros de distância em linha reta da Terra, aproximadamente. Ok? Outro fator importante é que os corpos, todos eles, isso é muito importante, emitem radiação. Tá? Por radiação, o calor é liberado de acordo com a temperatura. Tá? As características e intensidade dependem do material de que é feito o corpo, né? E também de sua temperatura. Ou seja, qualquer objeto, dependendo da sua constituição física, do seu material e também da sua temperatura, libera radiação. Uma quantidade maior ou menor de radiação vai depender da temperatura e também da substância que compõe o corpo. Isso vale inclusive para o corpo humano, tá? Nós emitimos calor. Nós emitimos uma quantidade de calor
que é característica do nosso corpo, que encontra-se a 36, 37 graus, né? Que é constituído de carne, sangue, tá? Osso. Então, assim, é um apanhado de substâncias que, no final, tem suas características e emite uma certa quantidade de calor a cada segundo, ou a cada minuto, ou a cada hora, por irradiação térmica. Ok? Logo, o processo de emissão depende dessas duas características. Esse processo de emissão, ele libera o calor através do que nós chamamos de ondas eletromagnéticas. Tá? Existem basicamente 7 tipos de ondas eletromagnéticas na natureza, dos quais a luz é um tipo deles. Tá? A luz é uma onda eletromagnética e também a radiação emitida pelos corpos quentes. Dependendo da temperatura, essa emissão pode ser radiação que nós chamamos de ultravioleta, radiação que nós chamamos de infravermelho e às vezes até a luz também. Tá? Depende da temperatura do corpo, como a gente está falando aqui. Tá bom? Na condução, nós já passamos, né? Radiação é aquele processo. Condução agora, estamos no segundo. Na condução, quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, e aí as suas moléculas estão em contato, ou quase, né? E através desse contato entre as moléculas, o calor vai passando. Isso quer dizer que as moléculas do corpo mais quente, ou da região mais quente do corpo, tem uma vibração, aqui tem uma menor vibração, essa vibração começa a passar para outra, que começa a passar para outra aqui, que começa a passar para outra aqui, e vai passando de molécula a molécula, até que todo o corpo seja atravessado por essa energia, que é o calor. Tá certo? No caso dos metais, por exemplo, a transmissão de energia de átomo para átomo, a transmissão de energia por esses elétrons livres, ou seja, são elétrons que estão mais afastados do centro. E por isso, nesses tipos de materiais, os metais, o calor passa rapidamente. Tá? Por essa razão, o material conduz calor de forma mais eficiente que os demais. Então, tem substâncias que conduzem calor mais rapidamente. Essas substâncias normalmente são metais. Tá? E existem outras que não conduzem. Aqui, ó, essa é a página 4, página 5 agora. Né? Nós vamos falar aqui da terceira forma de transmissão de calor, a convecção térmica. Da mesma forma que os metais, os líquidos e os gases não são bons condutores de calor? Não, está dizendo que são bons condutores de calor. No entanto, está falando em calor de uma forma muito diferente. É uma coisa que eu tenho que fazer uma ressalva aqui. Tá? Quando ele diz aqui que os líquidos e gases são bons condutores de calor, não. Os condutores são os metais. Aqui nós podemos, para ficar melhor, botar aqui, ó, a palavra transmissores de calor. Tá? Conduzir calor é na condução térmica. Aqui está dizendo que metais, gases e líquidos conduzem calor. Não conduzem. Gases e líquidos não conduzem calor com facilidade. Gases e líquidos transferem calor de uma outra forma. E essa forma é a chamada convecção térmica. Tá bom? Como é que acontece a convecção térmica? Segunda linha, transferem calor de uma forma diferente. Essa forma é denominada convecção. E esse processo basicamente consiste na movimentação de parte do fluido. O fluido é um líquido ou um gás. Tá bom? Dentro do próprio fluido. Por exemplo, considerando que uma vasilha contém água a 4 graus Celsius, a água acima de 4 expande. Então, o que acontece? Quando você esquenta a água, ela vai expandir, vai ficar mais leve, ou seja, menos densa, e vai tentar subir, ir para o alto. Como o ar quente sobe, o ar frio desce. E aí, com essa subida da camada de água mais quente, as camadas de água mais fria descem, e aí, como o fogo está lá embaixo, se aquecem e sobem, e esse processo vai se repetindo. É mais ou menos o desenho que ele colocou aqui nessa página, infelizmente está um pouco acima, tá? Você cria, então, nesse caso, correntes de convecção, ou seja, regiões por onde a água sobe ou por onde a água desce. A água quente sobe, a água fria desce. Ok? Deixa-me apagar aqui, então, a questão da palavra transmissores aqui, né? Você anotou aí, dá uma corrigida básica, tá bom? Para isso ficar legal, tá certo? Estamos aí na página 5, ok? E nesse caso aqui, começa a falar das aplicações
desses tipos de processo de transmissão de calor. Tá beleza? Muito bem. Nós vamos... Basicamente, gente, a matéria que está na apostila é isso aqui, tá? Só que ele passa muito rápido em detalhes que são muito importantes. E por isso, nós vamos dar uma mudadinha aqui e passar para um slide onde essa explicação é um pouco melhor, tá bom? Então, só mudar o quadro aqui rapidinho para esse slide aqui, da termologia, tá? É um slide que a gente normalmente usa na escola para poder explicar esses fenômenos, tá bom? Posso disponibilizar junto com a aula, não tem problema, só que por enquanto nós vamos só prestar atenção aqui. Algumas figuras aqui vão estar servindo para elucidar um pouco melhor o caso da transmissão de calor, tá bom? Então aqui, por exemplo, lá na apostila ele falou irradiação, condução e convecção, ok? Nós vamos falar da condução primeiro, depois da convecção e por último a irradiação. Ou seja, nós vamos inverter a ordem em relação àquilo que a apostila falou. Então, o primeiro processo, né? Aqui os três que nós colocamos ainda agora na apostila. Isso, tem uma coisinha aqui. Tá, os três processos aqui estão presentes, né? Na condução do calor dentro de uma barra de ferro, na irradiação do calor para as mãos de uma pessoa que está longe e na convecção do calor que vai subindo com os gases, por exemplo, o ar e o gás carbônico, né? Subindo aqui, levando o calor para cima. Então, nós vemos aqui esses três tipos de processos sendo representados aqui. E agora passaremos a falar deles individualmente, sendo que na apostila de vocês, ele tratou primeiro da matéria de radiação, depois da condução e depois da convecção. Nós vamos fazer exatamente a ordem inversa. Vamos falar da condução primeiro, da convecção e depois da irradiação, tá bom? Que é a ordem que a maioria dos livros de física aborda o assunto também. Então, o primeiro processo é condução térmica. O que é a condução? Com mais detalhes. Aqui, ó. O que aconteceria se você pegasse a vara metálica em uma das pontas e fizesse o quê? Colocasse essa vara no fogo, na churrasqueira, no lugar que fosse quente pra caramba. Depois de algum tempo, você segurando na mão, o calor chegaria na sua mão. Depois de algum tempo. Isso porque o calor vai, como diz esse desenho aqui, ó, tá vendo? Você pode ver aqui, vai fluindo, isso mesmo, fluindo, do ponto onde está mais quente para onde está mais frio, de molécula a molécula. Tá? Esse processo, que ocorre através da transferência de energia entre as moléculas, é que é a condução térmica. Tá? E basicamente o calor passa por dentro do corpo, de molécula para molécula. Não é toda a substância que permite isso, e também não é todo o corpo que permite isso, além de toda a substância. Tá? Por exemplo, aqui, ó, a passagem do calor pode ser matematizada, ou seja, contabilizada. Veja aqui que você define uma grandeza chamada fluxo de calor, que é a quantidade de calor que passa a cada segundo ou a cada minuto da cada hora. Nós vamos utilizar a cada segundo. Tá bom? Então, o valor, essa letra grega aqui é a letra φ e representa fluxo de calor. Tá bom? Então, para calcular o fluxo de calor, eu represento a quantidade dividido pelo tempo. Tá? Só que esse fluxo também pode ser retirado através de características do material que você está analisando. Então, aqui, por exemplo, ó, essa região é a região que está mais quente. Aqui é a região que está mais fria. Então, obviamente, o calor vai passar daqui para cá. Quando fizer essa passagem vai ser mais rápida ou mais lenta, dependendo de algumas características. Que características são essas? Primeiro, óbvio, né? Qual é a distância entre esses dois pontos? Essa distância influencia, tá? A distância aqui, o tamanho, né? Tem alguma influência nesse esquema, ok? Como muitas vezes esse material está assim e não assim, tem livros que chamam isso de largura e tem livros que chamam isso de espessura. Depende se o material está assim e assim. Mas o fato é que é a distância entre o ponto mais quente e o ponto mais frio. Tá? Aqui nesse material ele chamou esse valor de E, tá? Espessura. Aí também depende do quê? Da área, da largura. Imagina que esse negócio tivesse que passar por uma linha bem fininha, tipo assim. Tá vendo? Ó, olha só a espessura desse negócio. Então o calor vai passar daqui para lá. Pô, o que é que vai acontecer entre a comparação entre esse e esse daqui? Tá? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que nesse aqui, como é mais fino, o calor vai passar mais lentamente. E nesse aqui, como é mais largo, deixa eu colocar aqui assim, e nesse aqui, como é mais largo, o calor vai passar mais rapidamente, tá certo?
Então, nesse caso aqui, a largura também influencia, mas influencia negativamente. Quanto mais largo o material, mais rápido o calor passa através dele, tá bom? Então já falamos de espessura, que é a distância, largura, né, que é representada aqui pela área, e além disso, tem outras duas coisas, que uma depende do ambiente. Qual é a diferença entre a temperatura daqui e a temperatura daqui? Isso também influencia. Se a temperatura for muito diferente, uma muito mais alta que a outra, o calor faz muita pressão para passar. Mas se a temperatura for bem próxima, o calor faz pouca pressão para passar. Então, quanto maior a diferença de temperatura entre um lado e outro, também mais rapidamente o calor vai passar. Tá certo? Por último, uma característica que tem a ver com aí sim, só com material, que é a chamada condutividade térmica. O que acontece na condutividade térmica? É assim, átomos que têm elétrons livres ou não. Se tiver elétrons livres, ele deixa o calor passar com facilidade. Se não tiver, não deixa o calor passar com facilidade. E átomos muito grandes, ou moléculas muito grandes, muitas vezes também dificultam a passagem do calor. Tá? E isso tem a ver com essa grandeza física aqui, condutividade térmica. Se é condutividade, quanto maior o valor da condutividade, mais rapidamente o calor passa. Quanto menor o valor da condutividade, mais lentamente o calor vai passar. Tá bom? Isso permitiu a construção de uma equação, que está aqui. O fluxo de calor, a rapidez com que o calor passa, depende da diferença de temperatura entre as extremidades do corpo, da condutividade térmica da substância do corpo, da área, ou seja, da largura do corpo, e da espessura ou da distância entre esses dois pontos. Bom, isso quer dizer que se você cortar o material, dependendo da forma e dependendo da área aonde esse material esteja, ele pode se tornar um condutor ou um isolante. Duvida? Uma folha de papel simples dá para a gente explicar isso. Uma folha de papel, tá? Na folha de papel eu tenho uma pequena espessura, tá bom? Então imagina que eu peguei a folha de papel aqui, aí coloquei aqui a fonte quente e aqui a fonte fria. Olha a área que esse calor vai ter para passar. E olha a espessura que ele vai ter que atravessar. Pequena espessura, grande área. Então esse material, essa folha, vai ser um condutor térmico, porque o calor vai passar com facilidade. Agora vamos para o caso mais extremo. Vou pegar a folha de papel assim, tá? Vamos dizer que desse lado aqui, ó, tá vendo? Desse lado aqui, eu tenha colocado a fonte de calor. E desse lado aqui, eu tenho deixado mais frio. Então o calor vai ter que atravessar toda esta região. Mas ao mesmo tempo, olha a espessura que o calor vai ter que passar. É muito pequenininho, tá? Então nesse caso, se o calor passar daqui para cá, esse material vai ser quase perfeitamente um isolante. Porque não vai deixar o calor passar facilmente de jeito nenhum, tá? Então se eu fizer assim, o calor passa com facilidade, mas se eu fizer assim, o calor passa com muita dificuldade. Então o mesmo material, dependendo da maneira como você pegue, pode ser um material com facilidade de passagem de calor, ou um material com dificuldade de passagem de calor. Tá bom? Ok. Tá? Quem descreve isso pela primeira vez é o matemático Fourier. E aí ele cria essa equação, que é chamada equação de Fourier, exatamente por causa disso. Tá? Aqui, na convecção térmica, que é o segundo processo, lembrando, tá? Essa formulazinha aqui não tem na apostila de vocês. Pode procurar lá que não vai ter. Tá bom? Estamos colocando aqui, estamos falando, não significa que a gente vai fazer cálculo. Mas se liga nas teorias que estou falando aqui, tá bom? Segundo processo, convecção térmica. Na convecção térmica, o calor é transmitido através do deslocamento de fluidos, líquidos ou gases, tá? Que levam consigo o calor. Isso não pode de jeito nenhum acontecer num sólido. Por quê? A canetinha aqui, botou fogo aqui embaixo. Pode essa parte se deslocar e subir até aqui em cima? Claro que não. Então, com um sólido, isso não pode acontecer nunca, a convecção térmica. Tá? Mas no líquido, no gás, sim. Então, basicamente, você bota fogo, ou seja, esquenta uma parte do líquido ou do gás. Aqui é a região mais próxima da fonte de calor. Tá vendo? Aqui, ó. Se aquece primeiro, porque o líquido não deixa passar calor com facilidade. Líquidos e gases são isolantes térmicos, ou seja,
não conduzem calor com facilidade, que foi o que eu pedi para consertar ainda agora na apostila, tá? Líquidos e gases não conduzem calor com facilidade. Então o calor não atravessa o líquido e gás rapidamente, não. Atravessa lentamente. Antes de atravessar, porém, essa parte já esquentou. Quando esquentou, ele sofre dilatação térmica. E ao sofrer dilatação térmica, expande. Ao expandir, a densidade da água nessa região aqui diminui. Ela fica mais leve. E o que acontece então? A tendência natural dessa camada é subir. Essa região aqui, o calor ainda não chegou lá. Então essa região tem água mais fria. Como está mais fria, está menos expandida, ou seja, está mais concentrada. E por isso a densidade é maior. Então a tendência natural da água nessa camada é descer. Ao descer, entra em contato com o calor da fonte, esquenta, dilata-se, diminui a densidade, sobe. Outras camadas mais frias, mais concentradas, descem, esquentam, sobem. E esse movimento vai se repetindo até que toda a substância esteja na mesma temperatura. E se nunca chegar na mesma temperatura, o processo não acaba nunca. Ok? Isso acontece com a água, se está aquecendo a panela, por exemplo, mas também acontece com a água do oceano, acontece com as camadas de ar ao redor do planeta Terra, ok? E isso gera na panela o que nós chamamos de correntes de convecção e nos ambientes que eu acabei de citar, na água do mar, as correntes marítimas e na atmosfera, as correntes de ar que geram os deslocamentos de massa de ar quente, de ar frio, de ar polar. Okay? Tudo isso é feito por causa disso, acontece por causa da convecção térmica, troca de calor. Tá bom? Um exemplo aí bem simplesinho de você entender essa questão da convecção térmica envolvida no clima é essa questão aqui da brisa marítima. O que é a brisa marítima? É a brisa em regiões que são perto do mar ou perto de regiões de lagos muito grandes, como por exemplo a região dos lagos aqui no Rio de Janeiro e o Nordeste brasileiro. Acontece aqui muito, muito. É basicamente o seguinte, durante o dia, né, sol brilhando, e aí o sol bate na areia e bate na água. A areia é metálica, né, quer dizer, tem substância metálica, tá bom? Então, a areia se aquece mais rapidamente. A água demora mais para aquecer. Como consequência disso, o ar próximo da areia fica mais quente rapidamente. O ar mais próximo da água fica mais quente, mas demora muito. Como o ar próximo da areia esquenta mais rapidamente, ele fica mais leve, ou seja, leve, né? Menos denso. E aí a tendência natural dele é subir. No que esse ar sobe, fica aqui com menos ar. Menos ar significa que cria uma região de baixa pressão. Então aqui a pressão vai ficar baixa. E aqui nessa região do mar, a pressão vai ficar alta. Pressão é meio que força. Menos força aqui, mais força aqui. Resultado, o ar começa a fluir do oceano para o continente. E esse ar chega aqui, entra em contato com a região da areia, esquenta, sobe. E mais ar do oceano vai indo. Isso forma um vento que fica nas regiões de lagoas, grandes lagos e principalmente de costa marítima com muita areia, forma um vento que de 10, 11 horas da manhã já vai ficando estabelecido aquele vento do mar para dentro da areia. É chamado o vento, é chamado a brisa marítima, tá? Ou vento marítimo, tá bom? E de noite não tem sol para esquentar. De noite, ao invés de ganhar calor, a areia e a água perdem calor. Aí vai acontecer que a areia vai perder calor mais rapidamente. E por causa disso vai ficar mais fria do que a água. E o ar sobre a areia vai ficar também mais frio. Agora a água sobre o mar está mais quente. Então a tendência natural é que a água sobre o mar suba, criando uma região de baixa pressão sobre o mar, alta pressão sobre a areia. Então o vento que está, o ar que está na areia começa a ser soprado para cima do mar. E aí esse vento trouxe ar que vai ser aquecido, começa a subir e mais ar é deslocado para o mar. E aí fica nesse ciclo, criando a brisa terrestre, que agora o ar vai da terra para o oceano. Então você está numa região de praia, você acorda 5, 6 horas da manhã, o vento está ao contrário do que estava no final da tarde. É isso que acontece. Ok? Então aí um exemplo da convecção térmica sendo aplicada a fenômenos meteorológicos. A convecção térmica influencia muito no clima nas regiões litorâneas
e também nas regiões de clima temperado e semiárido, até eu diria, tá? Ao redor do mundo, não só no Brasil não, tá bom? Embora eu tenha falado aqui mais do Brasil, tá? As convecções, as aplicações da convecção térmica vão de várias formas influenciar no clima. Aqui tem outro exemplo, a retirada dos gases das cidades, né? O que polui muito a cidade? As indústrias e os automóveis. Basicamente, ar quente cheio de gás carbônico, que a tendência natural é subir, porque é ar mais quente. E o ar mais frio das regiões ao redor da cidade vão tentar ocupar aquela região deixada pelo gás carbônico, pelo ar quente poluído que subiu. Tá bom? O que acontece? A retirada dos gases residuais, né, pelas chaminés é resultado dessas correntes de convecção. A chaminé também, né? O ar lá dentro sobe porque é gás quente e poluído. Mais leve, sobe. Tá? E aí na fornalha ou na churrasqueira entra ar renovado. Mais pesado, mas ainda cheio de oxigênio. E mantém o fogo pegando. Tá? Gases aquecidos sobem, o frio desce. Acontece um fenômeno que é chamado inversão térmica. Na inversão térmica, que acontece em dias mais frios, como o que nós estamos vivendo nesse momento, o que acontece? O ar aqui em cima fica tão pesado que acaba ficando mais frio do que o ar que está aqui e formando uma espécie de paredão. Tá? Então a troca de calor entre o ar quente e o ar frio é prejudicada. E como resultado, o ar quente fica numa região intermediária entre o ar frio da atmosfera e o solo. E aí o que acontece? As pessoas começam a respirar aquele gás poluído e começa geral a ter problemas respiratórios. Isso é chamado de inversão térmica. E isso impede a renovação do ar atmosférico nas cidades, principalmente. Ok? Aí, o aparelho de ar-condicionado e a geladeira são dois tipos de dispositivos que são colocados na parte de cima. Na geladeira, estou falando do congelador em particular. Por que o ar-condicionado é instalado em cima do quarto? E o congelador da geladeira fica na parte de cima da geladeira? Porque eles esperem ar frio. O ar frio está mais pesado, né? Mais denso. Então a tendência natural é esse ar frio descer. Então você coloca o ar-condicionado no alto do quarto, joga ar frio para frente e o ar frio desce. A capacidade de refrigeração é maior. Aumenta a velocidade de resfriamento do ambiente. Se você colocar seu ar-condicionado embaixo, ia gelar o quarto? Provavelmente ia, mas ia levar mais tempo e também consumir mais energia. Os aquecedores, por outro lado, são colocados exatamente na região oposta. Está aqui o aquecedor. Olha aqui. Tá? O aquecedor é colocado na parte de baixo dos quartos justamente porque espere ar quente. E a tendência natural do ar quente é subir, jogando o ar frio para baixo, sendo coletado pelo aquecedor, aquecido e completando o ciclo. Também é mais econômico e mais rápido colocar o aquecedor embaixo do quarto. Tá? Na parte de baixo. Que aí funciona aproveitando a natureza para isso. Se você tiver que contrariar a natureza, sempre vai ser mais difícil e também vai gastar mais energia. Tá bom? Existe até aqui em casa, por exemplo, tem as geladeiras que tem o congelador na parte de baixo. Eu não curto, tá? Por quê? Porque aí você precisa de um dispositivo a mais para pegar esse ar frio e jogar por trás da geladeira para a parte de cima. O que faz ela gastar mais energia. Aqui em casa, por exemplo, essa geladeira tem um tubinho lá que joga o ar frio para cima. Se o congelador estivesse em cima, não precisaria do tubinho, seria automático. Ele jogaria aqui e o ar desceria normalmente. Tá bom? Bom, finalmente, o último processo, a irradiação térmica, ele diz que é a transmissão do calor através das ondas eletromagnéticas, tipo irradiação infravermelha. A radiação infravermelha é um dos 7 tipos de radiação eletromagnética. E é aquela radiação que está associada diretamente com a transmissão de calor. Então, normalmente, a transmissão de calor tem a ver com a radiação infravermelho. Tá? É o único processo que pode ocorrer onde? No vácuo. Lembre-se, vácuo quer dizer que não tem material nenhum, não há substância, espaço vazio. Tá? Os outros dois processos, convecção térmica e condução térmica, você precisa ter alguma substância no meio. Na irradiação térmica, não precisa. Tá bom? Assim que a Terra recebe calor do Sol, e como eu falei, o Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. E mesmo assim, raios infravermelhos chegam aqui direto, o que mantém a vida na Terra também. Graças a Deus, né? Muito bem. A quantidade de calor irradiada por um corpo depende da sua temperatura. Claro que depende. Além que a gente falou, depende da substância também. Assim, a ideia básica, isso é básico, tá?
quanto mais quente a substância ou o corpo estiver, mais calor ele irradia. E aí, se estiver muito quente, pode inclusive irradiar outros tipos de radiação, não só radiação ultravioleta, desculpa, infravermelho, né? Mas também outras radiações como ultravioleta e até raio-x, cara, tá? Muito bem. Aí, o calor irradiado por substâncias mais quentes e o calor irradiado de outros lugares é mais absorvido por substâncias de cor escura. Olha só que interessante, né? Substâncias em cor clara, por exemplo. Eu coloquei aqui alguns exemplos de pintura de casa, tá? Aqui na pintura, não sei se dá para vocês verem aí, está muito pequenininho, mas no gráfico aqui, a casa pintada de branco absorve 20% do calor que atinge ela através de radiação térmica, tá? Uma casa amarela já aumenta para 28%. Pô, de 20 para 28 faz uma diferença, né? Faz uma diferença, tá? Já azul, 35%. Vamos para os últimos agora. Cinza absorve 90%. Podia ser pior? Sempre pode ser pior. Uma casa pintada com preto. Nunca vi casa pintada de preto, mas já tem até igreja pintada de preto ultimamente, né? Muito bem. Um muro preto, uma parede externa preta é capaz de absorver cerca de 98% da radiação solar que chega até ela. Isso produz um aquecimento muito maior do interior da casa, da igreja, o que quer que seja. Tá bom? Então tem horas que sol bonito, tá? Tem que ser eficiente também. Sol bonito não importa. Tá bom? Então corpos escuros absorvem mais calor, corpos claros absorvem menos calor. Corpos reluzentes, brilhosos, a energia bate e volta. Então eles basicamente não absorvem calor, refletem. E corpos transparentes, na maioria das vezes, são atravessados pelo calor. Isso quer dizer que o vidro plástico do tipo acrílico, por exemplo, o calor atravessa eles. Ok? Muito bem. Aqui tem a questão da estufa de plantas, que é uma coisa muito importante de você entender. Às vezes a gente vai na festa, vai na feira, tem umas festas que precisam distribuir plantas, não sei se ainda tem, né? Enfim. Mas em feira você vê aquelas plantas, aquelas orquídeazinhas, aquelas violetas bonitinhas e tal, crescida forte, né? Criada em estufa. Afinal de contas, o que a estufa tem que é tão legal? O que a estufa tem é que é um ambiente limitado por parede de vidro, ou acrílico, ou plástico transparente. O vidro é comum para as ondas que chegam do sol. Então ela é transparente. Ao chegar no interior da estufa, essa energia que essa radiação levou é parcialmente absorvida pelas plantas, pelo solo, pelas coisas que estão aqui dentro. Uma parte dessa energia não é absorvida. Aí é liberada de volta para o ambiente. E é aí que é o pulo do gato. Porque essa energia que deveria sair, porque é uma energia em excesso que o pessoal não foi capaz de absorver, se vai embora, beleza, ninguém absorve, vai, tchau, vai com Deus. Mas, se a substância absorve, faz o interior dessa estufa atingir temperaturas mais altas. Então o esquema é deixar entrar, mas não deixar sair. Isso é que produz o aquecimento, tá? Ou seja, ela deixa a radiação solar entrar, mas não deixa sair, porque quando sai tem menos energia. Muda as características da onda, tá? E o resultado disso, o ambiente fica mais quente. E para a planta, calor e umidade, amigo, é beleza. Então as plantas transpiram, porque a temperatura é mais alta, as plantas transpiram em quantidade maior, enchem o ambiente de vapor d'água, ok? Tem calor pra cacete para fazer fotossíntese e a terra ainda é adubada. Resultado, a planta cresce, que é uma beleza, tá? Por isso, não tem vento, não tem lagarta, não tem formiga, então a planta cresce sem ameaças também. Por isso que elas ficam bonitas daquele jeito. Aí tenta levar para casa, você consegue fazer a mesma coisa? É ruim. Eu garanto que uma semana a planta morre. Que mudou o ambiente da planta também, tá? E finalmente, tá? O efeito estufa. Claro que eu não podia deixar de falar disso. Claro. O que é o efeito estufa? É o mesmo tipo de coisa que acontece na estufa de plantas. A energia do Sol vem, atravessa a camada da atmosfera da Terra. Quando passa da atmosfera da Terra, 30% dessa energia não é absorvida, nem chega no planeta Terra. Vai para o espaço direto. Reflexão, tá? Por isso, os astronautas, quando vão na superfície da Lua, tiram a foto da Terra, que está a 380 mil quilômetros de distância, cara, o brilho da Terra azul no espaço todo preto é magnífico. Se o cara tira em Ultra HD, então, você fica bobo. Aquela coisa brilha pra caramba. Também reflete 30% da energia que o Sol manda, tem que brilhar bastante, né? Então,
os outros 70% entram. 70% entram na atmosfera. Tá? Muito bem. Desses 70% que entram, uma parte é absorvida pelas plantas, pelos animais, pela terra em si, né? Pelo solo, pela água, por tudo isso. E uma parte volta para o espaço, ou deveria voltar. Essa radiação que é remetida para o espaço deveria sair. Se ela não sai, se ela é absorvida por outras coisas aqui na superfície ou na atmosfera, isso faz com que o planeta Terra tenha um aquecimento. E a temperatura pode aumentar bastante. E é exatamente isso o efeito estufa. Porque quando você tem aqui dentro, na atmosfera, gases como vapor d'água, monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de nitrogênio, tá? Entre outros, você tem uma quantidade de energia absorvida ao tentar sair muito maior do que teria se esses gases simplesmente não existissem. Veja o que nós estamos falando. O efeito estufa é vital para a vida na Terra. Isso quer dizer que sem o efeito estufa a vida na Terra não existiria. Porque as temperaturas seriam muito diferentes entre o dia e a noite, entre verão e inverno. Mataria tudo que existe. Tá? O problema é quando esse efeito estufa acaba sendo demasiado. Tá? E aí provoca um aquecimento demasiado do planeta Terra. Então o efeito estufa é vital para a Terra, mas na medida correta. O que as pessoas estão falando hoje em dia, o que os cientistas estão falando hoje em dia, é que esse efeito está muito além do que é o ideal. Tá, ok? Se é por causa da industrialização, da poluição do homem, aí existe gente que tem dúvida, mas é claro que isso influencia. Tá? Mas também pode ter influência de ciclos que acontecem entre Terra, Lua, Sol, tá? Ciclos de altas e baixas temperaturas. Não sou cientista a esse nível, não posso bater o martelo, ó, é mentira ou é verdade. Mas é correto que cada uma dessas coisas contribui em maior ou menor grau para o desequilíbrio que a gente tem observado aí. Talvez não seja nem desequilíbrio, né? Tão grande. Talvez a gente não tenha vida suficiente observando essas coisas para dizer que isso é normal ou fora do normal. Tá? Mas o fato é que a Terra está em constante mudança. E o homem, através de toda a poluição que jogou na Terra, certamente contribui para que essa mudança fique desregulada. Isso é fato. A profundidade dessa desregulação, vamos dizer assim, que o homem produziu, é que a gente pode questionar. Tá bom? Muito bem. E aí tem um apanhado mais específico da questão do efeito estufa. 30% da radiação é refletido, 70% entra, e aí parte dessa radiação deveria sair, não sai. Efeito estufa é demasiado. Ou na medida correta. Tá bom? Então é o mesmo esquema que acontece nas estufas de plantas. A diferença é que estamos falando do planeta inteiro, e quem faz o efeito estufa são os gases da atmosfera. Em planetas como, por exemplo, Mercúrio e acho que Vênus também, não acontece efeito estufa porque a atmosfera é zerada ou é muito rala. Então a temperatura no verão ou durante o dia chega a 250 graus Celsius e durante a noite chega a menos 200 graus. Imagina se essa diferença acontecesse na sua casa. Então, ainda bem que nós temos o efeito estufa aqui. Concorda? Ok. Bem, galera, nós terminamos por aqui essa parte da matéria. Nós usamos ali a apostila do Aplique-se como base para o nosso estudo. Nós ampliamos um pouquinho, porque infelizmente a apostila passa reto em algumas coisas que são muito importantes a gente explicar. Bom, então estuda aí a matéria, faz a listinha que a gente colocou lá na plataforma, tá certo? Aí nas próximas aulas nós estamos fazendo a correção dessa lista aí, tá bom? Pessoal, um forte abraço para todos, uma ótima semana, Deus abençoe todos vocês, guarde vocês, sua família e cuidem-se, tá bom? Forte abraço, pessoal, valeu, até a próxima, tchau!